Olá, bem-vindos à unidade 1 do nosso curso de Teoria Literária. E nessa primeira unidade, tentaremos responder a pergunta mais básica e importante de um curso de literatura. Afinal, o que é literatura? Se nós estamos falando de uma arte, obviamente que essa resposta vai para um caminho subjetivo. E exatamente por ser um caminho subjetivo essa resposta, nós temos aqui hipóteses de resposta. Não uma resposta concreta, onde vocês possam basear somente como uma única via. Então, na tentativa de responder o que é literatura, eu busco dois teóricos importantes dessa conceitualização. O primeiro, Terry Eagleton, e o segundo, o Antônio Cândido. Começando então com o Terry Eagleton, em seu livro Teoria da Literatura, uma introdução, ele tenta 3 caminhos possíveis de resposta sobre essa pergunta tão importante para nós. O que é a literatura, afinal? O Terry Eagleton, o primeiro caminho que ele teoriza é o seguinte: literatura é a ideia de intensificar a fala do cotidiano. E ele toma essa percepção do Roman Jakobson, um grande teórico da linguística, que fala que a literatura é uma violência organizada contra a fala comum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós amamos contar história, e a base da literatura é contar a história, contar histórias de outras pessoas, de um para o outro. Só que, em algum momento, essas histórias ganham uma importância tão grande que elas saem do lugar comum do dia a dia, e elas precisam existir além. E é nesse momento que na concepção do Terry Eagleton, que se instaura a literatura, onde ela supera o lugar comum do nosso dia a dia, e aquela história ganha uma importância que ela precisa continuar existindo. Ela vai conseguir continuar existindo. A segunda tentativa de resposta para a pergunta o que é literatura do Terry Eagleton, é que a literatura é um discurso não pragmático. Ela não tem finalidade prática imediata, como um manual de biologia ou um recado deixado para o leiteiro. Na concepção dele, a literatura não tem uma utilidade. Ela não funciona como um objeto que serve para algo. E exatamente por ela não servir para nada, ela ganha um outro caminho, que é o caminho da importância. Ela tem uma importância na nossa vida que supera a ideia de serventia. E isso faz com que ela entre em um outro conceito, uma outra percepção dentro de nossa existência. Ela não funciona como um manual de instrução que nos ensina algo. A literatura não quer nos ensinar algo. E é exatamente por isso, pelo desejo de chegar nela, que a gente vê que tem um mistério um pouco maior ali. O terceiro caminho para responder a pergunta que é a literatura, que o Terry Eagleton vai procurar responder, é o seguinte: literatura é um tipo de escrita que, por alguma razão, seja altamente valorizada. Aqui entra o critério de valor, que é modificado constantemente conforme as interpretações sociais dos tempos históricos. Então, ele chega a uma conclusão que a literatura ela pode ser, sim, algo que supera o lugar comum do nosso dia a dia, a fala comum, e que por isso que tem que ser recontado para outras gerações. Ela pode ser, sim, além de um manual de instrução, além de algo pragmático que ensine. No entanto, tanto o valor que a gente vê de superar o nosso cotidiano, quanto superar os caminhos de algo pragmático, está relacionado com concepções sociais históricas. Cada sociedade vai definir o valor, o que realmente funciona como literatura. E é exatamente aí que entra o problema de a gente não conseguir definir exatamente. Porque o que é literatura para uma época anterior pode não ser para a nossa, ou pode se transformar na nossa. É o caso, por exemplo, quando a gente olha para a obra do William Shakespeare, um dos maiores autores de todos os tempos. Na sua época, aquilo lá era considerado escritos inferiores, que não superariam o cotidiano daquela época. No entanto, se a gente vai olhar pela concepção histórica de hoje, ele está no cânone dos maiores autores de todos os tempos da literatura universal. Então, teve algum valor histórico colocado na obra dele que nos supera, que a gente não consegue nem saber de onde se constrói, mas que tem relação com as concepções sociais e as concepções históricas. No entender do Terry Eagleton, a literatura é esse mistério exatamente por causa desta afirmação. O que descobrimos até agora não é apenas que a literatura não existe da maneira que os insetos, e que os juízos de valor que a constituem são historicamente variáveis, mas que esses juízos têm, eles próprios, uma estreita relação com as ideologias sociais. Cada sociedade define o valor que uma obra literária vai ter. Eles se referem, em última análise,
não apenas ao gosto particular, mas aos pressupostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre os outros. Então, também é uma questão de poder simbólico. Aquilo que o cânone vai falar que é realmente isso aqui é literatura, isso que é boa literatura, isso que é ruim literatura, é também uma forma de uma imposição de um poder simbólico dentro da própria literatura. A arte também não escapa desses processos. Vamos, então, ao Cândido, para tentar entender de que forma que ele procura responder a pergunta que é literatura. Para o Cândido, a resposta é bem mais simples do que a do Terry Eagleton. A literatura é uma necessidade universal experimentada em todas as sociedades. A necessidade fabular. Necessitamos em nossas vidas da imaginação. Sem imaginação, sem fantasia, a nossa vida seria terrível. A gente não teria uma válvula de escape. E para o Cândido, qualquer sociedade, qualquer grupo social humano entra nesse caminho de fabular. Todos têm seus caminhos de imaginação. Isso daí, por ser uma necessidade humana, uma necessidade universal, o Cândido fala que a literatura vai ter que existir, ela precisa existir no nosso mundo. E ele chega à conclusão que a literatura ganha um poder duplo nesse caso, que além de ela ajudar a construir a nossa imaginação, alimentar essa imaginação que a gente não existe sem ela, ela também nos colabora para a construção de nossa identidade, que a nossa identidade é feita, a nossa personalidade é feita com o olhar ao outro. Quando eu vejo a vida de uma outra pessoa que não é a minha, eu penso naquelas ações e penso na minha vida, de que forma eu agiria naquela situação. Então, de certa forma, eu aprendo sobre o que é ser humano dentro desse exercício que a literatura nos dá através da fantasia. Ver outra vida que não é a minha é refletir como espelho a minha própria vida e minhas ações. Para o Cândido, o grande poder da literatura está exatamente nessa função, porque ela, na concepção dele, ela não tem uma ideia pragmática, assim como também falou o Terry Eagleton. Para ele, ela nem corrompe, ela não faz uma pessoa pior, ela não ensina uma pessoa a matar ninguém, mas identifica, não faz ninguém ser melhor que o outro por causa da literatura. Mas, na concepção do Cândido, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, por retratar os seres humanos realmente vivos, com experiências que colocam essa dubiedade que nos forma, porque todos nós somos formados com o bem e o mal brigando aqui dentro, na hora que a literatura consegue mostrar isso na vivência de outros, ela humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Ela tem esse poder de fazer viver outras vidas que não são as nossas. Por isso, finalizo essa nossa primeira aula, da primeira unidade, com um pequeno trecho do Wolfgang Iser, que ele fala exatamente sobre essa ideia de fazer viver que a literatura alimenta. Vivemos. Não sabemos o que significa viver e gostaríamos de saber. Então, inventamos ficções que parecem focalizar o que é viver. E essa pode ser uma razão da literatura, uma hipótese, não a resposta concreta. Essa não existe. Até!